queria nesse vídeo comentar sobre a PEC da impunidade, que é uma PEC que a Câmara se utilizou do pretexto, da prisão do Daniel Silveira para tornar a vida deles ainda mais fácil em relação a, digamos assim, incômodos da justiça. Mas uma coisa que me deixa realmente assim com uma pulguinha atrás da orelha é o seguinte: bastasse que a Câmara não aprovasse a prisão do Daniel Silveira, que não teria esse problema. Se hoje a gente tem um deputado que foi preso, na minha visão, tá? E conforme a leitura que eu faço aí de diversos analistas, na minha visão, uma prisão irregular, ilegal, por que a Câmara chancelou essa prisão? E agora, se utilizando desse pretexto, tenta criar regras para deixar a sua vida ou a justiça ainda mais afastado do cangote de deputados que têm culpa no cartório. Porque, na minha visão, é o seguinte: aquele deputado, aquele parlamentar que é honesto, cara, essa lei não muda nada. Ele é honesto, a justiça não vai estar incomodando ele. Agora, dá a impressão que isso aí é feito justamente para quem tem culpa no cartório. É isso que a população nota, é isso que a população sente. Eu vou ler para vocês aqui alguns pontos dessa PEC sinistra. Não conheço todas as leis do mundo inteiro, obviamente. Mas eu desconfio que esse nível de desfaçatez a gente não deve encontrar em outras democracias. Será que em outros países do mundo democráticos, assim, a justiça fica tão restrita em relação a poder investigar deputados, senadores? Suspeito que não, tá? Eu suspeito que não. Então, vamos pegar aqui alguns trechos, tá? Eu dei uma pincelada na internet, peguei alguns pontos que me chamaram mais atenção. E é importante que vocês saibam, tá? Que isso aí passou na frente de tudo. Quando o Congresso quer, tudo acontece na hora, principalmente quando é para benefício próprio, né? Essa é a impressão que fica. Mas então, indo aqui direto ao ponto, não haveria declaração ou manifestação que pudesse levar um parlamentar à justiça. Ele poderia, no máximo, a um processo disciplinar no Conselho de Ética, que pode resultar na cassação do mandato, mas não haveria responsabilização civil ou criminal, pouco importando o que ele dissesse. Então agora, aquilo que era para ter valido para o Daniel Silveira, e aqui eu volto a dizer que eu não defendo o que o Daniel falou, para mim ele só falou groselha, mas ser preso aí já tá uma coisa totalmente, na minha visão, no que eu leio, uma coisa totalmente legal. Mas então agora esse direito que até o Daniel tinha de poder falar o que bem viesse a telha, agora eles estão deixando claro aqui que nada pode levar um deputado a uma responsabilização civil ou criminal, independente do que ele diga. Então agora está claríssimo, não tem mais dúvida. Com relação a flagrante, os parlamentares só poderiam ser presos em flagrante pelos crimes inafiançáveis previstos na Constituição. Ou seja, racismo, tortura, tráfico de drogas ilícitas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados. Tá? Então só nessas condições poderia ter flagrante de um parlamentar. Com relação à prisão e custódia, o parlamentar ficaria sob a custódia da casa a que pertence até o plenário votar. Por exemplo, no caso do Daniel, ele está preso lá na PF. Isso aqui passando, qualquer deputado ou senador ficariam em custódia em suas respectivas casas, ou seja, na casa do Senado ou na Câmara. Se a prisão fosse mantida, haveria uma audiência de custódia e caberia ao juiz deixar o preso em liberdade provisória, a menos que haja manifestação do Ministério Público pedindo a preventiva ou alguma medida cautelar. Agora, com relação às medidas cautelares. Qualquer medida cautelar contra parlamentares que afete o exercício do mandato, segundo jurisprudência do Supremo, tem de contar com a aprovação da maioria dos membros da Casa. Vale dizer, deputados e senadores já têm hoje o poder de sustar decisões judiciais, que foi o que eles não fizeram com o Daniel. A PEC, no entanto, veda expressamente o afastamento. Então, pelo que eu estou entendendo, por exemplo, a deputada Flor de Lis, que foi acusada aí de matar o marido, ela acabou de ser afastada. Se isso aqui tivesse sido aprovado, ela já nem afastada poderia ser. Então, olha que absurdo. Como crimes cometidos antes do exercício do mandato ou que com eles não tenha relação já correm hoje na primeira instância, qualquer juiz pode decretar mandado de busca e apreensão nas dependências da Câmara e do Senado e nas respectivas casas dos parlamentares. Então, nesse caso, hoje já pode para aqueles crimes que antecedem o mandato do cara ou que não tenham nenhuma ligação com o mandato.
Agora, a PEC estabelece que só o ministro do STF poderia autorizar a ação, seja nas dependências da Câmara e do Senado, seja nas casas dos parlamentares. A medida teria de ser acompanhada pela Polícia Legislativa. Então vocês entenderam que palhaçada isso aqui? Então se o cara cometeu o crime antes de ser deputado e ele se elege deputado, nem a justiça que investiga o caso em primeira e segunda instância, eles não poderiam mais fazer busca e apreensão. Teria que ter o aval do STF. E como o STF é uma corte mega sobrecarregada, a gente sabe que isso basicamente vai acarretar em procrastinação. Então, olha que absurdo. O mandato de um congressista passa, digamos assim, a aliviar a barra dele se ele tem um passado obscuro, se ele tem culpa no cartório. Então, olha que absurdo. É uma coisa simplesmente inacreditável. E os congressistas, os parlamentares, sempre querem colocar o STF na parada. Porque, de novo, como é uma corte que é sempre super atarefada e julga milhares de processos por ano, tudo lá demora. Então, esse é um resumão do que essa PEC, que já foi apelidada da impunidade, está querendo propor. Eu espero que o STF, que alguém entre com recurso no STF e que isso aí não avance. Porque está muito... Isso aqui beira a inconstitucionalidade, pelo que eu estou lendo, tá? Por alguns analistas, isso aqui é totalmente inconstitucional. Vamos ver, espero que não avance, mas é o que a Câmara está já tentando fazer e de uma maneira muito rápida, passou na frente de tudo, né? Claro, quando eles querem, eles conseguem. E, de novo, ao invés de eles terem impedido a prisão do Daniel Silveira e ter encerrado o assunto, não. Eles mantiveram o cara preso, mas utilizaram esse pretexto para deixar a vida deles ainda mais tranquila em relação à justiça. É um absurdo, é um escárnio total. Pessoal, compartilhem, porque é importante as pessoas saberem do que se trata essa PEC apelidada de PEC da impunidade. Deixe seus comentários, o que vocês acharam dessa aberração. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.